E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Lexialete, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tô com a produção de novo. Oi! Né, produção, finalmente. Tá voltei! difícil ter vídeo de roteiro nesse canal. Sim! Mas voltamos com um vídeo de fofoca que todos nós amamos. Sim! Nada melhor do que uma fofoca pra começar o dia. Isso. É incrível. Bom, a gente vai falar sobre um dos assuntos, talvez o assunto mais comentado nessa última semana. É um assunto que simplesmente paralisou o mundo inteiro, todo mundo falando sobre isso nas redes sociais. E eu vim aqui o quê? Explicar pra vocês o que tá acontecendo. Se por acaso você viu uma coisa aqui, ali, e não entendeu nada, não sabe o que é verdade, o que é mentira, eu vim te dizer agora o que é verdade, o que é mentira, mas tem grande possibilidade de tudo ser uma grande mentira. Então, pra você que não tá entendendo por que o nome do Michael Jackson e do BTS ficaram juntos na coisa mais comentada nesses últimos dias, é pra isso que eu tô aqui, pra te explicar o que tá acontecendo. Então vamos começar por onde tudo começou. Vamos começar pelo começo. Ah, que bom! Existe um estúdio de gravação musical na Irlanda chamada Rose Loud, não sei exatamente como se pronuncia. Se eu achar uma logo, porque eu não sei nem se esse estúdio existe, vai estar aparecendo aí na tela, porque essa história tá muito confusa, mas enfim. Existe esse estúdio aí, onde o Michael Jackson teria supostamente trabalhado ali em produções musicais em 2006, com parceria de artistas como Rodney Jerkins e Nifio. Lembrando que em 2006 o Michael estava recluso aí nas redes sociais e no trabalho como artista, né? Depois que ele foi inocentado das acusações de abuso. Ele se isolou aí da mídia para passar um tempo com a família, né? E aparentemente, supostamente, ele teria viajado nas férias com os filhos para Irlanda. E pelo que eu entendi, né, lendo todas as informações em 1 milhão de sites diferentes, nesse tempo que eles passaram na Irlanda, o Michael teria conhecido esse estúdio e trabalhado em um projeto musical que seria um álbum de retorno do trabalho dele. Teoricamente, se ele foi para Irlanda, de fato, ele voltou logo depois dessa tal viagem da Irlanda, ele voltou a aparecer. Então esse álbum seria tipo um retorno dele, mas nunca aconteceu esse álbum, tá? Não existe álbum de retorno do Michael Jackson. Então tá, mas ele supostamente teria participado aí, estado nesse estúdio nessa época. O proprietário desse estúdio, chamado Putty Dunning, também não sei se é assim que fala o nome dele, mas tá aparecendo aí pra vocês quem é. Esse cara deu uma entrevista para um jornal chamado The Irish Sun, que é um jornal muito famoso lá na Irlanda, é um jornal irlandês. Nessa entrevista, o Putty disse que teria ficado muito próximo do Michael Jackson quando o Michael fez essa viagem para a Irlanda. Também disse que o Michael teria sim trabalhado nessas músicas no estúdio dele e que o Michael tinha ficado apaixonado pela cultura irlandesa, mas que ele foi para os Estados Unidos antes de completar esse projeto. E depois morreu, né? Sim, sabemos. Só que assim, tem muito tempo entre 2006 e 2009 de ter acontecido tudo isso aí, planejado um álbum retorno e ter morrido em 2009. Tem muita coisa que aconteceu ainda depois disso. Além disso, o Putty também disse que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos ali, antes de dar essa entrevista, né? E que ele estava nos Estados Unidos recrutando artistas para gravar essas músicas que eram do Michael Jackson. E que ele tinha conversado com os espólios do Michael Jackson para poder ter um aval para fazer um disco com essas músicas e um documentário sobre a estadia do Michael lá na Irlanda. E que os espólios teriam aprovado ambas as ideias. Ele disse o seguinte: o espólio de Michael me disse para seguir em frente com isso, porque, como eu, eles veem isso como uma homenagem ao Michael. E para um documentário, vamos ter a memória de todos que trabalharam com Michael na Irlanda. Isso tudo foi a entrevista que o cara deu lá pro The Irish Sun. Pelo que eu entendi, estudando aí as matérias, o The Irish Sun, o jornal, teria dito que o BTS era um dos artistas que iam gravar
uma das músicas ali que era pro Michael. Só que aí, depois que todas essas notícias viralizaram, a Big Hit, que é a empresa do BTS, lançou ali um comunicado avisando que isso era mentira, que o BTS não tem nada a ver com isso, que eles nunca foram pra Irlanda gravar nada, pra álbum nenhum, em estúdio nenhum, que eles nunca estiveram na Irlanda. Depois, os espólios do Michael também se pronunciaram, dizendo que eles não aprovaram nenhum tipo de projeto em tributo ao Michael e que pode ser que esse projeto de fato exista, mas que eles não autorizaram nada. Ou seja, ou o Puri Dunning é um doidinho, Um doidinho é ótimo. um maluco, ou o jornal da Irish Sun contorceu toda a entrevista e fez ali de uma forma meio sensacionalista pra chamar a atenção dos outros. Existem essas duas opções, né? Qual que é, não sei. Eu particularmente acredito que o Puri Dunning seja um doidinho, mas pode ser que ele de fato tenha um álbum aí pra lançar, né? Mas que coisa esquisita, como é que ele ia divulgar que já tinha falado com os spoilers, a família lá do Michael? Era óbvio que alguém ia desmentir. Exatamente. Não faz o menor sentido isso, gente. Não. Então, como eu disse, a entrevista lá, né, o Irish Sun tinha falado que o BTS era um dos artistas. Eles afirmaram que o BTS gravou uma música lá. Não é tipo assim, vai ser um dos artistas, é um dos artistas, entendeu? Aí, depois que a notícia viralizou horrores, eles desmentiram e falaram que não tinham falado nada do BTS. E, de fato, se você entra na notícia agora, lá no site, a notícia, a entrevista toda, não tem nada do BTS, nem um B, nada. Só que assim, gente, são muitos jornais, sites de fofoca, é muita gente que viu o nome do BTS na ideia, entendeu? Na entrevista, na notícia. Então, assim, a galera tá meio que achando que, na verdade, o Irish Sun falou sim do BTS de uma forma sensacionalista, colocou ali no meio pra chamar a atenção uma ideia, porque de fato seria incrível o ícone da outra geração e o ícone da nova geração se juntar, né, numa música, obviamente seria incrível. Só que eles fizeram isso, assim, sensacionalista, eles colocaram o nome do BTS no meio e depois tiraram pra tirar o deles da roda, né, tiraram dali pra fingir, ó, não tem nada disso aqui não, vocês estão malucos aí vendo coisa. Eu não sei, porque eu também não acredito nos jornais e nos sites de fofoca, entendeu? Então eu não sei o que eu acredito e o que eu não acredito. E se de fato alguém, um dos sites de fofoca, disse da possibilidade do BTS estar envolvido e do nada isso virou notícia? Pode ser que tenha sido isso também. A pessoa distorceu, né? Falou, pode ser deu que... como se fosse verdade. Exatamente. Certo, né? Pode ser que não tenha nada a ver com isso também, sabe? Então, sei lá, nem sei no que eu acredito. Bom, se for verdade que eles de fato colocaram o nome do BTS ali no meio e depois apagaram porque tomou uma proporção demais pra uma mentira, né? Se isso for verdade, então eles se ferraram muito, porque como eu falei, eles tentaram juntar dois ícones de duas gerações diferentes, então é óbvio que o mundo inteiro começou a falar sobre isso. O que era um jornalzinho na Irlanda virou tipo sensação mundial, todo mundo falava sobre isso. Então, assim, não tem como você criar uma mentirinha dessa na internet e achar que o negócio vai passar batido e vai ficar só lá o povo da Irlanda que se ferrando, acreditando nas coisas, entendeu? Não é assim que funciona. Essas notícias rodaram literalmente o mundo inteiro e alguns dos lugares que mais compartilharam as notícias foi Espanha, Reino Unido, Índia, Filipinas, Indonésia, a América Latina inteirinha, incluindo muitas notícias no Brasil. Inclusive, o Brasil foi o país que mais disseminou aí essas notícias, que mais falou sobre isso, principalmente dando destaque a essa participação do BTS e depois ao fato deles dizerem que não estão participando. Então, o Brasil foi o que mais notificou tudo isso aí. Mas enfim, ou seja, tudo isso virou um caos, virou uma bagunça. Então, vamos resumir mais ou menos o que é verdade e o que é especulação. Lembrando que até o que pode ser verdade pode ser, não sei nem se é verdade, né? Porque não tem como ter certeza de nada. Mas o que pode ser verdade pode ser que realmente exista um trabalho que o Michael fez na Irlanda em 2006. Isso pode ter acontecido, tá? Pode ser que, de fato, existam músicas que não foram gravadas ou que tem algum pedaço aqui e ali do Michael, mas que não foram, de fato,
postadas, isso pode ser verdade, mas também não sei se é verdade, mas pode ser. E também pode ser verdade que exista mesmo a ideia de fazer um álbum em tributo ao Michael e um documentário, isso também pode ser real. Agora, o que com certeza é especulação ou falso, a participação do BTS, claramente não é verdade, e o envolvimento do espólio do Michael, ou seja, das coisas ali do cantor de verdade, né, da família e tudo mais, oficialmente também é mentira, é falso, também não existe. Agora, a reação do público e o contexto social que causou aí toda essa informação. Obviamente, os fãs reagiram muito na internet, nas redes sociais, principalmente no Reddit, sobre tudo isso, no Twitter também. Muita gente falando muitas coisas sobre as mentiras, sobre as desmentiras, sobre muita coisa, muita emoção em vários sentidos. Raiva, felicidade, emoção, tristeza, todas as emoções possíveis rolaram com todas essas sequências de notícias que, inclusive, foi uma sequência de notícia bem rápida. Tipo, num dia anunciou, no outro dia já não tinha mais BTS, no outro já não tinha mais spoiler, foi tipo uma sequência muito rápida. Muitos fãs do Michael Jackson não gostaram muito dessa notícia do álbum em tributo ao Michael, porque eles não acham que é um álbum em tributo ao Michael, eles acham que é uma gravadora aleatória tentando se aproveitar da imagem do cantor para viralizar músicas deles. Então eles não gostaram muito dessa ideia, não. Os fãs do Michael também criticaram os espólios do Michael Jackson por conta desse negócio, né, das outras pessoas usando produções do Michael, ou falando sobre produções que tem produções do Michael, porque devia estar tudo nos espólios do Michael Jackson, aparentemente tem coisa que não tá. E aí a galera tá meio criticando ali os espólios também por conta dessa bagunça toda. Grande parte da comunidade de fãs do BTS, ou seja, as ARMYs, né? A maioria, quando saiu a notícia ali de que ia ter uma parceria do BTS com o Michael Jackson, muita gente se emocionou, gostou muito, ficou muito animado e ansioso. Eu sou uma delas, porque eu sou fã dos dois. E depois se decepcionaram de saber que o BTS não estava envolvido ali, então fizeram muitas críticas sobre essa bagunça de notícias falsas e especulações sobre o BTS, que tá tendo muito, inclusive, por conta disso deles terem saído do exército e estão aí voltando aos trabalhos, tá saindo muita especulação, coisa falsa, notícia que não tem nada a ver. E eles estão criticando muito isso, porque já é, tipo, não é a primeira, entendeu? Não é a primeira vez que vem uma ilusão para as fãs do BTS. Teve muita gente que gostou das notícias, outras pessoas que odiaram. Muita gente criticou essa irresponsabilidade, né, de notícias falsas e de notícias afirmando coisas que viraliza muito e no final não tem nada a ver, ou é só tudo sensacional. Oh, meu Deus, não consigo falar essa palavra. Sensacionalista. Teve muita gente que ficou meio confuso, tem gente que não tem muita... Eu sou uma delas, que não sabe o que é verdade, o que é mentira, se vai ter álbum, se não vai ter álbum, se tem alguma coisa com Michael Jackson, se não tem, se alguma coisa é verdade nessa história toda, porque não tá dando pra saber. Obviamente, existem fãs do BTS e do Michael também, ambas as comunidades, que querem derrubar esse projeto aí do álbum em tributo ao Michael, porque por conta de todo esse caos que rolou envolvendo isso. E também, obviamente, que esses rumores trouxeram uma grande discussão entre as duas comunidades, né? Entre os fãs do Michael e as ARMYs. Esse tipo de discussão que faz tipo uma competição, sabe? Que vira competição, essa besteira desnecessária de ficar brigando, discutindo, ver quem é melhor, quem não é, não sei o quê. E eu acho isso ridículo. Eu sou fã das duas comunidades, eu sou fã do Michael, sou fã do BTS, e acho isso totalmente ridículo. Então eu não vou nem entrar em detalhes sobre essa discussão que rolou, porque eu acho nada a ver. Agora vamos para as teorias, que é a melhor parte das fofocas, na minha opinião. Claro, como tudo que acontece na vida, tem as teorias da conspiração, né? E eu quero saber aqui qual teoria que você acha que é verdade. A primeira teoria diz que tudo isso, na verdade, é uma grande invenção da Lionsgate, que é a empresa que está produzindo o filme do Michael Jackson. Essa teoria acha que
a Lionsgate inventou tudo isso só pra manter o Michael em alta, né? Por conta da expectativa pro filme, que tá demorando pra sair, já era pra ter saído, tá super demorando. atrasado. Exatamente. Então tem essa teoria de que tudo tenha sido só uma invenção aí, uma conspiração da Lionsgate. Existe a outra teoria de que o Putty Dunning de fato tem músicas, sim, que tiveram composição ou trabalho de alguma forma ali do Michael Jackson, que foram escritas pro Michael Jackson e ele de fato ia gravar alguma coisa assim, que ele quer mesmo fazer um álbum de tributo e um documentário, só que isso tudo só aconteceu porque o The Irish Sun colocou o nome do BTS no meio e virou esse caos que virou. Então existe a teoria de que tudo isso é verdade, é só o lance do BTS que estragou tudo ali no meio do caminho. Mas isso não explica porque que ele mencionou o spoiler do Michael Jackson, o spoiler falou que não tem nada a ver com isso. Então, não sei explica também. mesmo. Exato. Não sei se eu acredito muito nessa opção, não. Existe uma teoria de que, de fato, o Putty Dunning tem sim músicas que foram feitas para o Michael por outros artistas e pela galera ali da produção da gravadora, mas que foram feitas para o Michael, não com o Michael. E que, de fato, pode ser que o Michael tenha escutado as músicas, tenha dado uma chance para ouvir a ideia, para ouvir o projeto, mas que ele nunca tivesse mesmo confirmado que faria parte disso. Ou seja, as músicas não são do Michael, as músicas foram uma gravadora que produziram e levaram uma ideia pro artista. Porque é muito estranho esse negócio do Michael ter ido pra lá, ter conhecido a gravadora, ter entrado num projeto de álbum de retorno da carreira dele, foi embora e deixou tudo lá. Isso não faz sentido. E não é muito do feitio do Michael. O Michael é muito perfeccionista e isso significa que ele teria que ter deixado uma responsabilidade muito grande em cima, entendeu? Ele tomou a responsabilidade de, sim, gravar o álbum com o estúdio. E aí, no meio do negócio, ele vai embora e nunca mais nem fala, nem se escuta, nem nada. Não fala por aí, porque não existiu álbum de retorno, entendeu? Ele voltou ali a aparecer nas premiações, nos negócios, depois anunciou a turnê de fechamento da carreira dele, não existe álbum de retorno. Então, como assim? Que o Michael criou tudo isso, foi embora e deixou tudo pra trás? Isso não faz muito sentido. E aí, quem acredita nessa teoria acredita também que, na verdade, o Putty Dunning, mesmo que ele tenha mesmo músicas que foram feitas para o Michael, não tem absolutamente nada a ver com o Michael e que ele só tá usando o nome do Michael pra vender o álbum, né? Só pra chamar a atenção da galera, vender o álbum, fazer sucesso. As músicas que eram pro Michael não tem nada a ver com o Michael. Sabe? Tipo... Pode ser. Então, assim, eu acredito nessa teoria. Eu acredito que ele, de fato, tenha músicas ali que foram feitas, que ele conseguiu, de alguma forma, chegar no Michael, mostrar a música ou dar a ideia, falar da ideia do projeto, mas que isso não era uma coisa tão oficial quanto ele fala que era, entendeu? O quanto ele era próximo do Michael Jackson, entendeu? Eu não sei se eu confio muito nessas coisas que ele fala, não. Ele parece bem um charlatão, sabe? Um doidinho maluco. Então, essa teoria que eu acredito, é que pode ser que ele tenha mesmo, que ele vai sim lançar, mas que isso aí não tem nada a ver com o Michael. Não, o Michael, ele só deu uma de bonzinho, sabe? Ele foi lá, ele ouviu a ideia, ele ouviu o projeto, falou, dá pra pensar, não sei o quê. Talvez tenha ido no estúdio escutar as músicas, tenha conversado sobre a possibilidade, mas que nunca foi uma possibilidade, entendeu? Pode ser também. Eu acredito que existe muito essa opção. Falando em cara doido, né? Existe a teoria de que nada disso é verdade, tudo é uma grande mentira, que o Putty Dunning é um maluco mesmo, oficialmente doido, que o Michael nunca gravou nada na Irlanda, nunca viu música nenhuma na Irlanda, que o Putty não tem música nenhuma, que ele tá por aí falando de um álbum fantasma, de músicas fantasmas, de participações fantasmas, de tudo fantasma. Porque nada existe essa teoria. Até o cantor é fantasma, porque já morreu. Até o cantor, é tudo fantasma, nada disso existe. Existe uma grande possibilidade. Existe uma grande possibilidade do Putty Dunning e o The Irish Sun, ambos, os dois disseram coisas sensacionalistas, os dois inventaram e aumentaram coisas que não era pra ser, e que era pra ser um bagulho lá na Irlanda que viralizou no mundo inteiro, virou um caos. Existe essa grande possibilidade. Na verdade, os dois estão falando merda, né? O jornal e o produtor. Mas, enfim, essa é a história toda que aconteceu aí envolvendo esse tal álbum do Michael e a participação do BTS. Eu quero saber o que você acredita. O que você acredita, produção?
Eu acho que esse cara é maluco e ele só tá tentando promover o estúdio dele. Sim, exatamente. Também acho. Acho que é tudo mentira. Mas enfim, Bobão. agora a gente vai ter que esperar, né? Pra ver se esse álbum vai sair, se esse documentário vai sair. Se nada vai sair, esse cara vai fingir que não existe, a gravadora vai fingir que não existe, vai o mudar de jornal vai nome, fingir que né? não existe. O cara vai mudar de nome. Exatamente. mudar Agora de cara. tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Ai, que engraçado. Existe a possibilidade de sair um álbum? Existe. Sem o BTS, sem o Michael Jackson, sem ninguém. Ou seja, mesmo se o álbum sair, ainda vai flopar. Aí vai todo mundo inventar que foi só uma confusão, que foi só as pessoas se confundiram na interpretação do que ele falou, do que o jornal falou. É, exato. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e assinar o sininho das notificações. Segue nas redes sociais, estão todas lá embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!